E a gente volta. Eu disse, olha, a entrevista com o senador Eduardo Girão, tem a sua importância, o fato de ser senador da República, mas pelo que diz, pelo que defende, pelo que expõe, nós dividiríamos em algumas partes. Agora então a segunda parte da entrevista. Senador Eduardo Girão, então o voto auditável, o voto impresso e as urnas eletrônicas, porque nós temos no Brasil, graças a Deus, a iluminados homens, em relação às urnas eletrônicas, um sistema eletrônico do mundo que é indevassável. Eu pergunto, o senhor é contra, a favor do quê? Em relação ao voto impresso, urna eletrônica, qual é a sua opinião? Olha, são aqueles assuntos, sabe, deputado Gilmar de Carvalho, que a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar. Muitos parlamentares preferem ficar calados para não se desgastar com um lado, se desgastar com outro. Projeto de poder, né? Esse é o grande problema do país, o populismo, né? Você não querer se desgastar com um e às vezes coloca a sua consciência na hora do voto lá, na hora de votar, qualquer matéria que seja, né? Como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que foi votada na semana passada às pressas, sem debate com a sociedade, um projeto tão importante. Olha para você ver como a CPI ofusca, né, as votações que estão acontecendo aqui. Um dia as pessoas vão se perceber a gravidade do que foi votado e aprovado dentro do Senado Federal na semana passada. Ainda bem que a gente pôde colocar as nossas digitais. Eu coloquei a minha sobre alguns aspectos que cerceiam liberdade de expressão e algumas outras situações de manifestações que podem ter pneus nas ruas, podem simplesmente tirar o direito de ir e vir. Muito perigoso o que o Senado deliberou sem debate com a sociedade. Eu tentei que se votasse depois, né? E apelei, fiz algumas situações, mas a história vai mostrar realmente como cada um se posicionou nessa votação importante. E o voto auditável, embora que o Senado não deva votar, infelizmente, os deputados lá botaram as suas digitais, dá para você ir pesquisar, saber quem votou como, mas o Senado, antes mesmo de o presidente dizer que não iria colocar aqui para ser deliberado, uma posição até monocrática, que eu discordo do presidente do Senado, deveria ser votado aqui, porque não tem um projeto aqui para votar, né, de autoria, de relatoria do senador Marcos Rogério, né, que é da CCJ, que pode votar ainda, mas vai depender da mobilização, porque o presidente já disse que não vota. Mas independente disso, eu sou coerente. Eu não fujo do que eu penso. E eu coloquei nas minhas redes sociais, coloquei em pronunciamentos públicos, dizendo exatamente que eu sou a favor do voto auditável. Por que não? A pergunta não é nem, deputado Gilmar, por que fazer? A pergunta é por que não fazer? Se vai dar mais segurança para a sociedade, que é uma parcela legítima da população que desconfia dessa votação totalmente eletrônica, sem uma outra trava de segurança. Se vai dar mais transparência, por que ser contra? Por que o silêncio? Por que a gente não faz? Agora tudo está turvo, né? Aqui, porque o presidente da República defende, agora eu vou ser contra. Quer dizer que se ele disser que essa água aqui, olha que ponto nós chegamos, que essa água, beber água, faz mal para a saúde, né? Daqui a pouco vai todo mundo parar, começar a beber água abusivamente, tá? Para você ter uma noção de como a coisa tá radical. Não pode, o debate tem que ser sereno. E você vê que muitos partidos que antes defendiam o voto auditável, né? Que não é volta, gente, não é a volta ao passado, não. Não é aqueles votos em cédula, não. Ou você apenas vai ver o nome que você digitou, continua sendo eletrônico. Você vai ver o número que você digitou do candidato, a foto dele, e vai sair o nome ali. E vai cair, você não vai ter contato, cai numa urna
de vidro ali que não tem como você ter. É para se fazer auditoria, porque hoje nem se pode fazer esse tipo de coisa. Aí nós vemos toda uma campanha puxada pelo presidente do TSE, puxada pelo olha só, fazendo campanha política, indo lá se reunir com lideranças partidárias para desestimular a votação no voto auditável. Quem perde é a população brasileira, que fica com essa dúvida. Por que tanto medo de se ter o voto auditável? Se isso vai trazer mais segurança, mais legitimidade, um avanço, é um avanço no sistema eleitoral. Mas a Câmara preferiu ceder essa investida do presidente do TSE, ali a cúpula, né, da comissão, já derrotou na cúpula, foi para o plenário, perdeu também, mas o Senado poderia fazer o papel, pegando da CCJ a relatoria do projeto com o senador Marcos Rogério e votando, porque aí a gente tem que colocar digital para as pessoas. Muitas vezes os políticos não querem colocar a digital, fica querendo fazer votação simbólica, essa coisa toda, mas não. Eu acho que quanto mais digital colocar, deixando claro como votou, se traiu o povo que votou nele, se não traiu, eu acho que fica muito clara a posição de cada um. Senador Eduardo Girão, coligações proporcionais para vereadores, deputados estaduais e federais, a transformação, coligação proporcional em coligação majoritária, que seria o distrital. Mas vamos tratar de proporcionais. Coligações proporcionais. O senhor é contra? O senhor é a favor? Qual é a sua opinião? Olha, esse projeto está vindo aqui para o Senado Federal. Com muita serenidade, nós vamos mergulhar, estamos escutando a sociedade. A princípio, é algo que particularmente eu acho, assim, a princípio, repito, quero me aprofundar, mas vejo que é um retrocesso o que a Câmara dos Deputados votou, é algo que vai fazer gastos maiores na eleição. Nós temos já um segmento, uma quantidade de partidos enormes no Brasil. Isso tudo a questão da cláusula de barreira, que era um processo que iria fortalecer os partidos, a ideologia de cada um, uma coisa ficar mais clara para as pessoas, fica uma fragmentação muito grande, onde você acaba tendo ali cada vez mais decisões cartoriais, né, donos de partidos. Tudo isso é muito ruim para o país, né, a possibilidade de governadores manipularem, pegarem lá candidatos de lideranças e colocando só para a questão mesmo de formar chapa, para ter coligação, e isso aí tudo, de uma certa forma, acaba prejudicando o processo democrático. Mas eu vou me aprofundar com a nossa equipe, com muita serenidade, ouvir os dois lados para tomar a decisão com relação a isso. Eu, particularmente, sou a favor, e tenho defendido isso desde o início, né, a favor de que nós tenhamos candidaturas avulsas, candidaturas independentes de partido, né? Eu acho que isso era um mecanismo importante, como eu também sou contra a reeleição, deputado, especialmente no executivo. Eu acho que muitas vezes o prefeito, o governador, o presidente, já começa ali uma eleição, o mandato dele, já pensando em fazer o que ele vai precisar fazer para não mexer com o setor tal, para não contrariar fulano de tal, para que ele consiga a reeleição dele. Isso é muito ruim. Eu também sou a favor de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, independência da Polícia Federal. Acredito que a gente tem que evoluir para isso. Aqui outra coisa, muita mordomia, né, que senadores, deputados federais têm. Aqui é uma coisa impressionante. Regalias, tudo isso a gente tem que dar o exemplo. Apartamento funcional, para você ter uma ideia, são 600 aqui apartamentos funcionais que ficam parados durante a maioria dos dias úteis, né? Porque geralmente o senador, o deputado passa 2, 3 dias aqui e volta para o estado. Então, por que não fica numa pousada, num hotel, né? E libera isso aí para ser vendido? Então tem muita coisa que o nosso estado é pesado, sabe? É ineficiente, e perdulário, e a gente precisa dar o exemplo
com relação a isso. Então, é muito importante que a gente, de alguma forma, tenha essa consciência com relação ao que precisamos melhorar no nosso país. Meu caro senador Eduardo Girão, a gente percebe que nós todos estamos vivendo um momento muito difícil nesse país. De muita instabilidade, inclusive institucional. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que decisões são tomadas fora do executivo e fora do que ele chama das 4 linhas da Constituição. E que ele também, já repetiu, pode tomar decisões fora das 4 linhas da Constituição. Nós teremos no próximo ano, falando francamente, eleições, porque o presidente da República tem que colocar essa dúvida. Quando ele coloca dúvida em relação à seriedade das eleições, já fala em contragolpe, que é a mesma palavra utilizada em 64 pelos militares, enfim. Nós teremos eleições no próximo ano, na sua opinião? Olha, eu espero que sim. Por isso que eu acredito que o Senado Federal precise agir, ele precisa agir com relação para equilibrar, para que haja harmonia entre os poderes, de verdade, que um poder não fique sobre o outro. Eu sou favorável, como eu disse para você há pouco tempo atrás, e a população brasileira cada vez mais grita isso. Se não fosse essa pandemia, Gilmar, estava todo mundo na rua pedindo que o Senado cumpra seu papel constitucional, que é analisar impeachment de certos ministros que têm se excedido, têm jogado fora das 4 linhas. É óbvio que um erro não justifica um outro, né? Mas a gente está vivendo uma crise institucional por causa disso, pela omissão do Senado e pelo superpoder que deixou de ser moderador, o STF, há muito tempo, né? É um poder que invade a competência dos outros poderes, que toma as decisões esdrúxulas, que são completamente questionáveis do ponto de vista jurídico. Está aí o inquérito das fake news, uma perseguição, manda prender, assim, algo, o que eu digo para você é que a gente vive, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, uma ditadura da toga já. A gente já vive uma ditadura da toga. Então precisa de um freio, de um equilíbrio. Por isso que eu acredito que o Senado é a última instância, nesse momento, para se equilibrar. Então os senadores precisam. População que, olha, uma coisa que eu sou muito otimista e esperançoso com o futuro do Brasil, do nosso país, é porque as pessoas estão gostando de política. Ela está vendo quem é quem. Um senador, um deputado que tem um discurso bonito, que fala, mas lá no dia a dia é outra postura que se tem, os interesses estão muito claros, né? Então, o povo brasileiro está gostando de política. E Platão, deputado Gilmar de Carvalho, Platão, 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então o povo brasileiro está gostando de política, está acompanhando. Quando eu voto uma coisa aqui, geralmente a repercussão é imediata, né? As pessoas dizendo, você está coerente, pá, mas isso aqui me explica, entendeu? Então isso é muito importante. As pessoas não são bobas, né? As pessoas não são bobas. Essa manipulação explícita que está acontecendo na CPI, o pessoal está vendo quem é que está do lado de Renan Calheiros, quem é que está do lado desse grupo, que o objetivo é apenas politicagem eleitoral. Não está buscando corrupção. Quem é que está do lado de quem? Quem é que é de independente de verdade? Né? Que não faz o jogo de quem? A população está vendo isso lá nos discursos. Quem ainda tem estômago para assistir a CPI? Porque muitas pessoas ficaram tão horrorizadas, como eu disse aqui, cansaram, né, com o festival de atrocidade, de induzir as respostas, de ameaça de prisão. Coisas assim escabrosas que essa CPI faz para ganhar audiência, né? E o povo sofrendo, o povo querendo emprego, o povo querendo sair da fome e a turma falando de política. É isso que é verdade. Então nós precisamos, deputado Gilmar, nesse momento,
de muita serenidade, para que o país consiga a decisão sempre dentro das 4 linhas, né? Que sempre a solução seja das 4 linhas. Espero que tenha eleição. Me recuso a falar de eleição agora, de conjectura. Eu vejo colegas aí sendo citados como potenciais vice-presidente, potencial presidente, mas dentro da CPI, isso é papel, isso aí já mostra o projeto, né, o porquê da CPI, né, tá muito claro, e eu tenho ojeriza a essa situação. Eu acho que isso é desrespeito, é desumanidade, na verdade, com as pessoas, e eu acho que as máscaras estão caindo muito com relação a isso, e eu espero que a decisão seja sempre com base na harmonia, sempre com base que o Brasil tenha ordem, tenha equilíbrio, tenha instituições fortes, mas isso as instituições precisam fazer o seu papel, e essa é a grande prova hoje do Senado Federal, especialmente. Olha, para quem não assiste às sessões da CPI da pandemia, as críticas, os questionamentos, o senador Eduardo Girão faz aqui, por exemplo, a CPI ele faz durante as próprias sessões da CPI. Isso eu assisto quando o estômago dá para ainda aguentar. Não é fácil aguentar muito tempo as sessões da CPI da pandemia. Mas o senhor disse que essa CPI não é séria. E o que é, enfim, essa CPI da pandemia, na sua avaliação? Olha, ela já tem um relatório pronto, deputado Gilmar de Carvalho. Antes de começar a CPI, você vê lá colegas já dizendo quem é o culpado, quem é o inocente. Você vê pelas perguntas que os senadores fazem, né, a tendência, qual é o objetivo, né, qual é o jogo que é feito. Então, assim, a gente não vê muita imparcialidade, independência. É um jogo. É um jogo. E como eu disse há pouco, quem é que está do lado de quem? Quem é que está fazendo o jogo de quem? Eu acredito que os fins não justificam os meios, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado, mesmo que todos façam. Então, eu vejo que essa CPI ela se desmoralizou, né, perante a opinião pública, justamente por não querer investigar a corrupção, né? Você vê que eu fico cobrando as coisas de Sergipe aí, eu fico cobrando as coisas de outros estados, porque está muito claro que o povo quer tudo, o povo quer saber de tudo, doa quem doer. Onde é que está errado? Está no governo federal? Vamos ver os erros do governo federal, eu quero isso também. Onde é que está errado? É nos governos estaduais? É nas prefeituras municipais? Vamos ver. Aí nessa hora, poucos lá na hora gritam para quererem saber, né? E isso fica muito feio, fica muito feio. Te digo assim, que está sendo uma experiência muito interessante para mim, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de crescer. Ali é um momento de muita paciência. A gente tem vontade, né, por sermos seres humanos imperfeitos, né, e ter um instinto ali de às vezes dizer certas coisas com mais de forma mais áspera, mas temos que nos controlar, que aguentar certas situações ali, até porque muita gente tem me comentado, sabe? Eu sou um parlamentar que gosto de andar, deputado, e quando eu for lhe conhecer aí em Sergipe, se Deus quiser, quero ir a Aracaju, que eu adoro essa cidade e quero conhecer outras. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de ir na feira, nas feiras públicas, gosto de andar nos bairros, no interior, nas ruas, e olhar nos olhos das pessoas, né? E elas percebem, elas colocam, fazem os questionamentos, isso é muito importante. Aqui é uma ilha da fantasia. Aqui Brasília, você sabe, é uma coisa de ilusão muito grande, né? Então você é muito fácil cair aqui para vaidade, começa a dar entrevista na televisão, aparecer nos programas nacionais, e aí sai do chão, sabe? E aí fica aquela coisa do egoísmo, do orgulho, do milindre, isso aí que leva para baixo. A população está querendo que a gente trabalhe, que a gente sirva sem ódio no coração, que a gente busque a verdade, toda a verdade, não apenas uma parte dela que nos interessa, para o nosso grupo que a gente faz parte, né? Então, eu acho que a CPI ela se perdeu, né, nisso tudo.
sem querer investigar. O consórcio Nordeste, gente, é uma vergonha, é escabroso, né? Você ter dois ali supostamente ex-ministros do governo Dilma, né, envolvidos com mais de quase 50 milhões de reais, pago antecipado. Esses respiradores não chegaram para o teu povo ainda. Eu sei que você fica indignado, eu já participei do seu programa, deputado Gilmar de Carvalho, você cobra quase todo dia, mas rapaz, ninguém fala nada aqui, poucos falam aqui sobre isso, né? Cadê o compromisso que a gente tem com quem botou a gente lá, né? Por que a gente é seletivo, só quer ver os erros de um e não os erros de outro grupo, né? Tem que ver tudo. Olha, eu aprovei praticamente aí todas quebra de sigilo, convocação do governo federal. Quero ver tudo, faço pergunta para todo mundo, sempre de forma equilibrada, né? Mas não, o que a gente vê é um desrespeito, é uma agressividade. Chega ao ponto de colegas julgar o choro da pessoa, né? Você é um mentiroso, você está dizendo a mim, rapaz, cadê a civilidade, cadê o coração, né? A gente precisa buscar isso, gente. Que é isso, o poder, o deputado Gilmar, o senhor sabe, o senhor é parlamentar hoje, mas amanhã pode não ser. Eu estou senador, eu não sou senador. Eu estou senador. Daqui a pouco o tempo passa rápido, a gente sai. E aí? Esse negócio de vaidade, de orgulho, sabe? De dar entrevista, de não sei o quê, mas isso é o de menos. A população quer um olhar humano para ela, né? Quer realmente buscar a verdade. E eu sou muito... assim, eu acredito muito também numa frase que muito me inspira, que é do Martin Luther King, um grande pastor, né, um grande humanista, que dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos corruptos, o grito dos violentos, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Então a maioria da população, você não tem dúvida disso, você sabe. O nosso povo sergipano, povo cearense, povo baiano, povo brasileiro, são pessoas de bem, rapaz. São pessoas de bem. Eles querem gente que represente eles com humanidade, né? Com seriedade, sem fazer jogo de um, fazer jogo de outro. Eu acho que a gente tem que buscar esse caminho. E eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições. Sei disso, sou muito limitado e imperfeito, mas estou dando o meu melhor, sem fazer pré-julgamentos, dando sempre o direito de defesa do contraditório, porque ser humano a gente tem que respeitar sempre. Perfeito. Olha, eu disse que nós dividiríamos essa entrevista em algumas partes. Em verdade, vamos dividir em 3 partes. Você já assistiu uma ontem, a outra, a segunda, que você acaba de assistir. E vem aí a terceira e última parte da entrevista com o senador Eduardo Girão. A todos um abraço, muito obrigado e tchau, tchau.